Oi, gente, continuando a nossa aula agora, a gente vai para história. Nós vamos fazer o capítulo 5. Nós vamos continuar, na verdade, o capítulo 5, que fala sobre deslocamentos populacionais, tá? As páginas que nós vamos trabalhar é da 250 a 255. Então, olha só, todo mundo me acompanhando aí. Na página 250, nós vamos falar sobre a busca pelas drogas do sertão, tá? Então, a gente viu aqui na página anterior, a gente falou um pouquinho sobre as bandeiras e a figura do bandeirante. Então, a gente vai retomar um pouquinho essas expedições, tá? Para a gente poder falar sobre as drogas do sertão. Então, olha só. Além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Então, com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares que ainda eram pouco habitados pelos colonos. Então, esse pequeno texto aqui, ele fala um pouquinho sobre essa exploração econômica da região amazônica. Então, olha só, a economia da região gravitava, que significa o quê? Girava, tá? Em torno das chamadas drogas do sertão. Quais eram as drogas do sertão? Então, a gente tem canela, anil, castanha do Pará, urucum, cacau, que eram colhidos na selva. Nós citamos alguns aqui, tá, pessoal? Então, nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, conforme nós já falamos, né? Que eles eram profundos conhecedores da selva. Então, como os colonos não tinham conhecimento do terreno, eles utilizavam quem? Os indígenas, que conheciam bastante aquele local, e por causa dos indígenas eles conseguiram avançar muito, tá? Então, tinha uma grande variedade de plantas e ervas que eram empregadas com fins medicinais, e outros produtos como o cacau, a canela, a castanha do Pará, que eles eram utilizados na alimentação. As drogas do sertão, como eu já falei para vocês, elas eram muito utilizadas e valorizadas. Então, por isso, muitas delas eram utilizadas como moeda de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia. Então, olha só. Na questão número 1, pediu para você escrever aí, tá? O nome de algumas drogas do sertão que estão mencionadas no texto. Se vocês quiserem citar outras também que vocês conheçam, tá? Podem citar. Bom, aqui na página 251, a gente já vai falar sobre os caminhos para as minas. Então, como a gente já falou, a exploração dos metais preciosos foi uma outra atividade econômica que estimulou muito o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Então, para abastecer os moradores da região das minas, foram organizadas algumas expedições, e entre elas as dos tropeiros e as monções. Os tropeiros eram o quê? Aqueles comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior das colônias, transportando aí uma grande diversidade de mercadorias no lombo das mulas, tá? E já as monções eram aquelas expedições que transportavam mercadorias para as minas por meio de rotas fluviais. É o que vocês vão ver aí nesse mapa, tá? Então, fluxo de mercadorias para a região das minas, a gente tem aqui a legenda do lado. Então, cada cor aí de seta representa, tá? Qual mercadoria que estava sendo transportada. E aí na questão número 2, pediu para vocês circularem o destino das mercadorias descritas neste mapa aí e sublinhar o nome de algumas cidades da região. E na questão 3, de onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das minas, vocês também vão ter que observar o mapa. Então, a resposta, ela está indicada aí no mapa das duas questões, tá bom? Já na página 252, a gente vai voltar a falar sobre a pecuária, tá? Então, olha só, observe a gravura a seguir.
Então a gente tem aí essa gravura, que é o transporte da carne bovina, tá? Vocês vão ter que descrever essa gravura. O que vocês estão vendo nessa gravura? Então a gente pode perceber que tem algumas pessoas escravizadas, carregando mercadorias e conduzindo carro de bois, tá? No segundo plano aí a gente consegue ver as construções da época e ao fundo, bem lá no fundinho mesmo, uma paisagem natural. Em que atividades os bois estão sendo utilizados? Eles estão sendo utilizados para quê? Então, conforme vocês estão observando, eles estão sendo utilizados para transportarem mercadorias, tá? Então, a atividade de criação de gado no século XVI, né, ela foi chamada também de pecuária. Essa atividade ela foi responsável também pelo deslocamento de muitas pessoas para regiões no interior do Brasil. Então, no início da nossa colonização, a pecuária ela estava ligada ao funcionamento de engenhos e por isso era desenvolvida no litoral do território. Então, o gado bovino ele era utilizado principalmente no transporte de cana-de-açúcar para movimentar o quê? As moendas. Só que com o passar dos anos, houve um aumento na área de cultivo canavieiro e os rebanhos foram levados ao interior do território brasileiro. Então, o gado passou a ser utilizado também para fornecer carne e couro aos habitantes da colônia. Bom, na página 253, a gente vai falar sobre o trabalho na criação de gado. Então, a criação de gados em fazendas do interior do Brasil levou muitas pessoas a saírem de vários locais para trabalhar nesses lugares. Então, isso proporcionou uma circulação muito grande de pessoas no interior do país, tá? E os trabalhadores responsáveis pela criação dos animais e pela manutenção das fazendas eram chamados de vaqueiros, tá? O que os vaqueiros faziam? Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos de gado, porque eles eram criados soltos em grandes áreas de pastagem. Então, por isso que essa profissão ela ainda existe até hoje no Brasil, só que ela possui características próprias de cada região, tá? Então, atualmente, a pecuária ela é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil. Em muitas regiões, os animais ainda são criados em grandes áreas, em meio às pastagens, principalmente para fornecer a carne e o couro para a população, tá? A pecuária também fornece a carne e o couro para exportação, tá? Que são produtos vendidos a outros países, tá bom? Bom, pessoal, na página 254 e 255 tem algumas atividades para vocês realizarem, tá bem tranquilo, mas para vocês responderem as questões da letra A, B e C, vocês vão ter que ler o texto da página 254 primeiro, porque as 3 perguntas estão direcionadas ao texto, tá bom? E na questão número 2, vocês também vão ler esse pequeno texto aí para responder as questões da letra A e da letra B, tá? E já na número 3, vocês vão completar a frase a seguir, tá bom? Os vaqueiros são pessoas que trabalham com. Qualquer dúvida, é só vocês voltarem nas páginas anteriores, que tá bem tranquilo para poder resolver. Tá joia? Então, tchau, tchau.